Olá, muito boa tarde para você, boa semana, tudo bem, Badá? Tudo bem, Juninho? Tudo certo, tudo tranquilo. Certinho. Vamos começar a semana. Será que é hoje, Badá? Eu acho que é hoje. É hoje? É hoje. Até porque a gente nota aqui que a torcida da Chapecoense hoje aumentou. Aumentou. Cresceu muito. Então, com a torcida reforçada, eu acho que é hoje que vem a primeira vitória lá em Porto Alegre. Pois é, hoje tem Chapecoense em campo em busca da primeira vitória no Brasileirão, né? Chapecoense vai enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. A partida marca a estreia do técnico Pintado no comando do time. E com apenas 3 dias de trabalho, na coletiva pré-jogo, o treinador deixou claro que ainda não é possível fazer grandes mudanças no time, mas que é possível sim ser mais competitivo no Brasileiro. São poucos dias, né? São 3 períodos de treino. É muito complicado você inventar alguma coisa nesse momento. Mas o que é provável e o que é possível nós fizemos, né? O que a gente vem conversando muito é buscar equilíbrio dentro da equipe. Como eu já disse aqui, tem muita coisa boa feita, tem muito bom trabalho pronto aqui já. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio que é o fundamental. Não existe milagre nesse momento, nós vamos em busca do possível. E o possível é competir. É muito possível a gente competir mais forte, a gente ser mais intenso dentro do jogo, a gente buscar um resultado que é muito importante e urgente para nós. A provável escalação da Chape para enfrentar o Grêmio é a seguinte: João Paulo no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Cadu, Laércio e Derlan na zaga e na esquerda Busanello. Meio de campo com Léo Gomes, Anderson Leite e Felipe Silva, ataque com Geovânio e Anselmo Ramon. Bem que poderia aparecer um golzinho do Giovani hoje, né? Por que não? Por que não, e né? por que não, né? Então, quando se tem uma estreia de um treinador, e vai ser a estreia do Pintado, sempre se gera um fato novo. E aí cria uma expectativa positiva. A gente olhar para a tabela de classificação, Chapecoense, são 14 jogos, não conseguiu ganhar nenhuma vez, 4 empates e 10 derrotas, mas hoje é mais uma oportunidade. A gente sabe que o Grêmio também precisa muito do resultado, também faz uma campanha muito ruim pelo tamanho do investimento que o Grêmio tem. Então, o Grêmio está pressionado. Se existe cobrança aqui, existe cobrança muito maior lá em Porto Alegre, porque o Grêmio tem um investimento pesadíssimo e a campanha não condiz com o investimento que é feito lá no Grêmio. Então, técnico Pintado, a primeira providência, e eu gosto disso, gostei disso. Os jogadores são os mesmos, eu começo falando por aí, né? Muda o técnico, muda o esquema, mas os jogadores são os mesmos. Agora tem que ter comportamento, tem que mudar a atitude, e eu acho que é isso que o Pintado pode acrescentar muito. A gente viu ali a escalação, é um legítimo 3-5-2, com 3 zagueiros e 2 volantes, né, com liberdade para os alas ir pelos lados, para o Geovânio ter mais liberdade do meio para frente, não precisando voltar tanto para marcar. Então, gostei das escolhas do técnico Pintado, no que diz respeito ao esquema de jogo e aquilo que ele disse ali, que o time precisa ter mais competitividade, tem que competir mais, tem que guerrear, pelear mais. E aí, quem sabe, a gente possa ter hoje à noite em Porto Alegre, quem sabe, a primeira vitória. O empate, já é bom dizer que é muito ruim para os dois, tanto para a Chapecoense quanto para o Grêmio. A responsabilidade maior até eu acho que é do Grêmio, pelo investimento que tem e pelo fato de jogar dentro de casa, mas a Chapecoense também tem necessidade de vitória e esperamos que o fato novo, que é o Pintado, possa fazer com que o time jogue mais e, quem sabe, a primeira vitória do Verdão hoje lá na Arena, sabendo, né, que o Grêmio também precisa muito do resultado. Então, é um jogo que os dois times precisam muito do resultado e esperamos que ele venha para Chapecó. Pois é, agora vamos trocar de assunto e falar aqui do baile ontem no Maracanã, né? O Inter simplesmente atropelou o Flamengo. Vamos aos gols. Aos 18 minutos, Ednilson colocou Yuri Alberto na cara do gol e ele não perdoou. Inter 1-0. Depois foi Patrick quem lançou o Yuri Alberto para bater cruzado. No segundo tempo, Tyson colocou velocidade e atravessou o campo para fazer um golaço. Inter 3-0. Para piorar o que já estava ruim para o Flamengo, Gabigol ainda foi expulso por reclamação. E com um jogador a mais, o Inter encontrou espaço e Yuri Alberto aproveitou para fazer o terceiro dele no jogo. Placar final no Maracanã, Flamengo 0, Inter 4.
O que o pessoal tá tirando de sarro do Diego Alves, cara, não achou nada, né? Ia para um lado, a bola ia para o outro. Pelo amor de Deus. Labirintite do Prado. Labirintite, diz o Pradão aqui, mas foi... Que atuação, uma das melhores atuações do Internacional nos últimos tempos. Atuação impecável. O Diego Aguirre colocou Renato Gaúcho no bolso. Estão procurando o Renato Gaúcho no bolso do técnico do Internacional, porque foi muito inteligente o Diego Aguirre, e aí o Flamengo, badalado pela imprensa nacional, badalado lá no Rio de Janeiro, achou que ia ganhar só no nome, mas não, futebol é dentro de campo e foi um vareio de bola que o Internacional deu, nem precisa falar muito, 4-0. Se o Internacional jogar sempre assim, certamente vai pegar o elevador na tabela de classificação e vai melhorar muito a sua posição na tabela de classificação. Mas que baita vitória do Inter ontem, 4-0 contra o todo-poderoso. Tivemos baile no Maracanã ontem na vitória do Internacional. Pois é, nas outras 8 partidas do Brasileiro, 14 gols foram marcados. Vamos aos resultados. Na sexta-feira, o Sport ficou no empate em 0-0 com o Bragantino na Ilha do Retiro. No sábado foram 3 partidas. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o São Paulo por 2-1. O Cuiabá ficou no empate com o Bahia em 1-1. E o Palmeiras perdeu para o Fortaleza por 3-2. No domingo, o Juventude perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. O Santos ficou no empate com o Corinthians em 0-0 na Vila. O América Mineiro venceu o Fluminense por 1-0. E o Ceará empatou em casa com o Atlético Goianiense. Pois é, Grêmio e também Chapecoense fecham a rodada hoje às 8 horas da noite lá em Porto Alegre, né? Agora o destaque é a bola pesada. Na sexta-feira, Caxiense e Chapecoense ficaram no empate no estadual da Série Ouro da Liga Catarinense de Futsal. Vamos aos gols. Quem abriu o placar da partida foi a Chapecoense, com o Maico aos 14 minutos. Joãozinho ampliou para a Chapecoense aos 18. A equipe de Xaxim reagiu em seguida, aos 19, com Helder. Já no segundo tempo, aos 4 minutos, novamente Joãozinho aumentou a diferença para a Chapecoense. A partida seguiu movimentada e Juninho conseguiu descontar para a Caxiense aos 16 minutos. E antes do apito final, aos 18, Helder marcou novamente e igualou os números. Placar final no ginásio Albertão, Caxiense 3, Chapecoense também 3. Pois é, jogaço lá em Xaxim na sexta-feira, 6 gols na partida, né? Bom, agora a gente fala aqui de ginástica. A equipe Labela de CRC aqui de Chapecó conquistou o título da primeira e da segunda divisão do Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica. Vamos dar uma olhadinha. O campeonato foi promovido pela Federação de Ginástica de Santa Catarina e foi no fim de semana de forma online com a participação de 7 equipes. Na sexta-feira foi a competição por equipes e a Labela CRC conquistou a terceira colocação com as ginastas Andriele Chicovics, Beatriz Guarnieri, Luísa Fidelis, Cássia Leiria e Lívia Gosch. No sábado, as competições foram pelo troféu individual geral. Na segunda divisão, Cássia Leiria sagrou-se campeã. De 12 ginastas finalistas na primeira divisão, 4 eram da equipe da Labela CRC de Chapecó. E o título veio com a ginasta Andriele Chicovics, que fez uma competição brilhante e foi campeã individual geral da primeira divisão. As ginastas foram comandadas pelas técnicas Cristiane Carminati e Marina Marchiori. Que beleza de conquista, né? Que beleza de conquista. E parabéns às meninas da ginástica lá do Clube Chapecoense, professora Cris, todos que estiveram envolvidos aí nesta grande competição e nesta grande conquista. Eu sei o quanto vocês estão felizes com esses títulos aí.